Sim, eu larguei odonto numa federal para tentar medicina, sem saber se eu ia passar, sem saber se ia dar certo. Mas que bom que deu certo. Gente, eu nunca achei que eu ia fazer esse vídeo na minha vida, sendo bem sincera. Quando eu passei em odonto, a primeira coisa que eu falei foi: graças a Deus eu nunca mais vou precisar fazer um vestibular na minha vida. Mal sabia eu que eu não faria apenas um, mas vários, até chegar o dia da minha sonhada aprovação. Se você não me conhece, meu nome é Daniela, eu faço medicina na ESPES aqui em Brasília, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como que foi essa transição de curso. Essa pergunta me fazem ela há muito tempo, não só na minha DM, mas também pessoalmente. E eu acredito que esse vídeo pode ajudar você que está passando por essa fase, que está em dúvida também, e pode ajudar vocês que já me seguem, que já me acompanham, a conhecer um pouquinho de como que foi a minha história. Então vamos lá começar esse vídeo? Vamos. Bom, para a gente começar falando de como foi largar o odonto para ir para medicina, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para contar a minha história. Como foi que eu decidi por odontologia, como que essas coisas foram se desenvolvendo. Bom, gente, tudo começou no meu ensino fundamental. Os meus pais falavam para mim que eles não iam ter dinheiro para pagar minha faculdade, e se eu quisesse, eu teria que estudar. E, bom, eu só conhecia a UNB na época, eu não sabia do IFB, não sabia da ESPES. A UNDF surgiu agora, né? Então a gente não tinha muitas opções de universidades públicas aqui no DF. E aí o meu sonho de entrar na UNB começou aí. Só que eu não sabia muito bem qual seria o curso que eu faria. Então, conforme os anos foram passando, essa vontade de fazer medicina surgiu no meu coração. Porque eu sempre fui uma aluna muito inteligente, uma aluna de destaque, mas como vocês bem sabem, eu sou egressa de escola pública. Na escola pública a gente não tem um ensino bom, não tem um ensino de qualidade. Então, eu ser destaque, eu tirar notas boas não significaria muita coisa quando eu decidisse aí que eu queria tentar medicina. Até porque o meu ensino foi muito defasado. Mas voltando aqui pro assunto do vídeo. Surgiu essa vontade de fazer medicina, só que eu tinha muito medo. E para ser bem sincera com vocês, eu não sei quando essa vontade desapareceu. Eu só sei que no segundo ano do ensino médio, quando explodiu a pandemia, eu falei bem assim, cara, eu vou analisar, vou pesquisar os cursos que tem na UNB e vou olhar um pouquinho com o que eu me identifico. Porque até então eu não sonhava com nada a não ser medicina, e de medicina eu tinha desistido. E aí eu vi odonto, vi que me levaria para um caminho bom, que eu conseguiria ganhar um dinheiro bom, que eu conseguiria me desenvolver profissionalmente, não seria insuportável para mim. E aí eu decidi muito que eu queria odonto, comecei a sonhar com isso. Gente, eu juro pra vocês, eu fingia, né, que eu tava tirando aquela foto de aprovados e eu colocava aqui no braço odonto UNB. Então eu fui lá, fiz os 3 anos de PAS, que é o Programa de Avaliação Seriada da UNB. Passei, gente, entrei em odonto, também fiz o Enem. Pelo Enem eu passei em primeiro lugar em nutrição na UFRJ, mas eu não tinha possibilidade de me mudar, então fora de cogitação. E também ganhei bolsa 100% na UDF em Direito. E esses, gente, seriam os únicos 4 cursos que eu faria, assim, que eu pensava na época, que era nutrição, direito, odonto ou medicina. E aí eu decidi que entre direito e odonto eu iria para odonto. Beleza, entrei em odonto, gente, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Cadê? Ah, meu amor, você é brita. Foi a primeira vez que eu passei numa coisa que eu achava que era impossível, eu achava que pessoas como eu não passariam. Então eu fiquei muito feliz. Foi a minha primeira grande conquista, os meus pais ficaram muito alegres, muito felizes. E foi um dia muito importante na minha história, na minha jornada. Comecei a cursar no meu primeiro dia de aula, gente, tem vídeo aqui no canal, vocês podem ver. Eu era muito apaixonada pela UNB, justamente por ter ficado sonhando tantos anos. Então eu passei direto do ensino médio. Entrei, comecei a fazer o curso, estava animada, estava gostando do curso. Só que tinha um problema. Entre o primeiro e o segundo semestre, eu comecei a sentir vontade de trancar e tentar medicina. Só que eu tinha muito medo, porque como eu falei pra vocês, eu entrei em odonto porque eu queria mudar a vida da minha família através dos estudos. Eu queria que a gente tivesse condições melhores de vida. E eu sei que desistir não seria somente desistir por mim, mas pelos meus pais. Então eu não sabia como contar pra eles, eu não sabia como seria a reação deles. E eu fiquei com aquilo no meu coração e jogando pra debaixo do tapete. Cheguei a comprar materiais,
Gastei um dinheirinho aí muito bom, inclusive. Mas eu ainda assim não conseguia me encaixar. Gente, eu gostava muito mais das aulas de fisiologia, de anatomia, do que da aula de clínica odontológica, que era onde a gente viu mais um pouquinho de dente, fazia escultura, fazia coisa assim. E olha que os meus professores eram maravilhosos, eram excelentes, e eu não conseguia gostar, não conseguia me encaixar. Eu via os meus amigos super felizes e eu ficava, nossa, eu queria tanto sentir isso, mas eu não sinto. Eu fiquei com aquele sentimento, gente, aprisionado dentro do meu coração. Até o dia em que eu conversei com os meus pais, conversei com os meus pastores, né? Eu pedi conselho, falei aquilo que eu sentia, eu conversei muito com Deus. E eu achei um caderninho aqui em casa, gente, que foi resposta de oração na minha vida, onde eu tinha falado que eu queria ser médica, que era meu sonho ser médica. E eu tava orando a Deus, né, antes de falar com os meus pais, com os meus pastores. Isso foi como resposta de Deus na minha vida. Mas aí veio aquela dúvida, eu tranco, eu fico em odonto e vou estudando ao mesmo tempo. E aí o meu pastor falou o seguinte pra mim, que a fé, ela não negocia com dúvidas. E falou, tranca. Se você tiver fé, se você se esforçar, você vai passar. E aí, gente, lá vai eu trancar a faculdade. No início, os meus pais, eles não gostaram. Eles ficaram, poxa, mas você passou. Acho que eles ficaram com muito medo de eu sair e não voltar mais pra faculdade. Ficaram com medo de eu desistir ou de eu nunca passar. Mas depois eles me apoiaram, né? Graças a Deus. E aí, gente, eu estudei um ano inteiro sozinha. Fiquei em 5º lugar de 2 vagas na UNB, pelo vestibular da UNB. Fiz o Enem e não passei, não entrei nem na ESCS, nem na UNB com a nota do Enem. E aí, lá vai eu lidar com aquele sentimento horrível da reprovação. Será que isso é pra mim mesmo? Será que eu tava certa de ter trancado odonto? E aí eu fiz uma coisa ainda mais cabulosa. Ao invés de eu só deixar a minha matrícula trancada, eu resolvi que eu ia me desligar da UNB. Eu ia me desligar para eu não ter chance de voltar. E assim foi feito. Eu fui lá, me desliguei da UNB. Voltei a estudar. Mais um ano muito sofrido, onde em vários momentos eu achei que não ia dar certo. E essa fase de ter trancado odonto para mim também foi muito difícil, porque eu não queria que as pessoas soubessem que eu estava estudando para medicina, porque eu me sentiria pressionada. Então no começo foi até um pouco tranquilo esconder da minha família, porque eles perguntavam como estavam os estudos, eu falava que estava tudo bem. Mas conforme o tempo foi passando, eles perguntaram como está a faculdade, e aí já decidiu o que você vai fazer, e eu não tive outra escolha a não ser contar. Eu contei, os meus familiares, meus parentes me apoiaram e tudo mais. Outras pessoas acharam que eu estava meio doida, que eu estava desperdiçando uma oportunidade na minha vida. Mas, gente, eu tinha uma palavra do Senhor, eu tinha orado muito. Essa decisão ela foi muito pensada, muito orada, muito gestada. Eu chorei muito até ter coragem de admitir para mim mesma que eu não gostava do curso que eu estava o suficiente. Um pensamento que eu tinha também era o seguinte, se eu vou sofrer 5 anos, eu sofro 6, porque medicina são 6 anos. Eu sofro 6 e faço aquilo que eu realmente queria fazer. Então, às vezes eu via que para eu exercer o efeito e a influência que eu queria sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos meus pacientes, na odonto eu ia demorar muito tempo e talvez nem conseguisse. Na medicina, eu já teria uma gama vasta do que escolher, do que fazer para não só ter um bom salário, para não só ajudar minha família, mas para ajudar mesmo os meus pacientes. Fazer da medicina não só uma profissão, mas um sacerdócio, um caminho de santificação para mim. E é isso que ela tem feito comigo. Então, gente, não foi nada fácil. Às vezes, quando a gente vai recomeçar, a gente acha que nós estamos fracassando, mas a verdade é que os recomeços, eles não são fracassos. Eles são sinais de força. Sinais de que nós estamos no caminho certo. Hoje em dia eu entendo que eu não senti aquela felicidade que os meus colegas sentiram, porque eles estavam no lugar certo e eu não. Eu tentava me encaixar a todo custo, mas aquilo não fazia sentido pra mim. E eu ficava me pressionando muito porque, poxa, eu passei direto do ensino médio com 16 anos, entrei com 17 em odonto, estava super feliz, estava super integrada dentro da faculdade, na faculdade dos meus sonhos. Mas não dá, né? Quando Deus tem planos pra nós, às vezes a gente vai pra outra rota, mas Ele faz questão de puxar a gente de volta, né? Então eu falo pra vocês, se vocês estão hoje pensando em talvez largar, pense nas consequências, pense se vale a pena pra vocês.
Para mim valeu muito a pena. Depois de 2 longos anos de estudo, eu consegui passar, graças a Deus, na ESCS. E se tornou ainda mais o meu sonho também. Porque como eu já vivi, gente, uma experiência na UNB, hoje eu entendo que se fosse para eu estar na UNB, eu estaria lá. Tanto é que no vestibular do meio do ano, eu nem me inscrevi, nem sei se minha nota daria, nem olhei, porque eu me apaixonei pela ESCS, eu fiquei lá. E é muito diferente quando você está num lugar que você deveria estar. É muito diferente quando você está fazendo alguma coisa que você ama de verdade. E eu amo o caminho que eu tenho trilhado até aqui, apesar de não ser fácil, apesar da medicina exigir muito de você. Eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, sejam elas coisas boas ou ruins. Na época foi um pouco ruim para mim, eu achava que estava retrocedendo, que eu estava atrasada, que todos os meus amigos estavam na faculdade, que eles iam se formar primeiro que eu e eu ainda não tinha passado. Mas hoje eu entendo que realmente eu voltar não foi um retrocesso, mas foi um tempo de alinhamento para que eu pudesse ver o melhor de Deus para minha vida. Então eu falo para vocês, cada um tem a sua trajetória, cada um vai ter a sua história. O que adiantou eu passar direto do ensino médio, sendo que depois eu tranquei, né? Eu fiquei 1 ano fazendo odonto, tranquei, e mais 2 anos estudando. Poderia pensar, poxa, eu perdi 3 anos da minha vida, né? Eu poderia ser meio médica agora. Mas eu acredito mesmo que ter entrado na UNB me ajudou a amadurecer, me ajudou a ser uma pessoa melhor e a lidar melhor com os desafios que a medicina me impõe todos os dias, gente, porque não é um curso fácil, mas é extremamente gratificante fazer algo que eu amo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que esse vídeo tenha acrescentado na vida de vocês. Não esqueçam de deixar o like de vocês, que me ajuda demais, de se inscrever aqui no canal, de me seguir lá no Instagram, Futura Doutora Dani _. Me sigam lá que eu posto a minha rotina, eu posto umas dicas bem legais de estudos e tudo mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar também o que vocês acharam desse vídeo, gente. Isso me ajuda demais. E de compartilhar com alguém que esteja vivendo essa fase. Beijinho e tchau!